Olá, galera, tudo bom? Nós estamos aqui hoje para corrigir a nossa lista 6 de atividades, certo? Espaço geográfico, a sociedade transforma a natureza. Bem, a gente vai fazer uma pequena introdução, a introdução sobre a regionalização do Brasil. Como assim, professora? A gente vai falar sobre espaço geográfico e sobre regionalização? Não exatamente. A gente vai entender o espaço geográfico para a gente depois fazer para compreender a regionalização. O que é regionalizar? Regionalizar é dividir, certo? Então, eu vou regionalizar vamos dizer assim, a escola. Eu vou dividir ela em classes. Ela já é regionalizada, não é? Em classes, em turmas, em séries, de acordo com a idade. Eu estou fazendo uma divisão. Eu tenho um critério estabelecido e vou fazer essa divisão. E a regionalização do Brasil nada mais é do que dividir, regionalizar, dividir o território, ou seja, dividir o espaço geográfico brasileiro. O território brasileiro é formado pelo espaço geográfico brasileiro, certo? Pela ação do homem transformando a natureza e construiu, então, o nosso espaço geográfico. Mas, afinal de contas, o que é espaço geográfico, professor? Espera aí. Olha só. Tem algumas habilidades que a gente, enquanto professor, esperamos que vocês aprendam através dessas atividades. O que são essas habilidades? Analisar as diversas interações das sociedades com a natureza. Então, nós queremos que vocês compreendam as relações, as interações da sociedade com a natureza, tá? Com base na distribuição do quê? Dos componentes físicos, naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local, nacional e mundial, com ênfase nas relações capitalistas. Professora, aí complicou. O que é capitalismo? Capitalismo é um sistema financeiro que visa lucro, certo? Aí vamos entender aqui. Por que o homem transforma o meio? Por que o homem modifica esse meio? Para suprir as suas necessidades. Ao longo da evolução histórica do ser humano, as necessidades do homem foram gerando formas de ganhar, certo? Formas de lucro. E isso, então, movimenta o capitalismo, que é um sistema financeiro que movimenta o mundo hoje, tá? Basicamente, todos os países do mundo são capitalistas. E o capitalismo, ele movimenta o dinheiro. E a partir do momento em que o homem transforma a natureza, agrega a ela elementos, ele também transforma essa natureza, esse espaço, que é o espaço geográfico, em algo que gere lucro, que gere dinheiro. Então, a gente vai estudar as transformações, a relação do homem com esse espaço e a relação capitalista que surge a partir dessas transformações. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos entender aqui um pouquinho. Tem um esqueminha que tinha lá na atividade de vocês que eu achei muito interessante. Vou colocar o segundo olho aqui, ó, para falar para vocês. Vou sumir aqui um pouquinho. Olha só. O espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? Deixa o conceito para a gente trabalhar agora. Nós vamos entender aqui na figurinha. Espaço geográfico é aqui, ó. Eu tenho elementos naturais, elementos culturais, as transformações que o homem implicou aqui. Eu tenho o relevo, a natureza, tudo. Então, olha só, o espaço geográfico ele é composto pela vegetação, pelos rios, ele é composto pelo relevo, pelas rochas, certo? Pelos elementos naturais. Ele é composto pelos limites. O que é limite, professora? Limites são as fronteiras, as propriedades, as quadras e etc. Tá? Como aqui a gente está vendo, ó, as quadras, tá? As ruas, ok? Então, os limites compõem o espaço geográfico. As redes, que é rede, professora, é a rede daquela que a gente gosta de deitar e descansar, ficar lá na sombra. Não. Quando nós falamos em redes dentro dos conceitos de geografia, nós estamos falando de tudo aquilo que comunica,
certo? Que traz comunicação, a ligação entre as partes. No caso, as redes aqui, dentro desse espaço geográfico, são ruas, avenidas, a rede de eletricidade, a rede de água e esgoto, a internet, o transporte, ok? Tudo o que comunica, o que interliga esse espaço. O que mais que faz parte do espaço geográfico? As pessoas, a população, certo? Então, o espaço geográfico, olha só, vamos conceituar aqui. O espaço geográfico é a natureza transformada pelos seres humanos. Então, ele pegou a natureza linda, maravilhosa e foi transformando. Ele foi colocando elementos, colocou a casa, colocou os edifícios, colocou a ponte, colocou a rua, fez as quadras e foi colocando elementos ali. Isso, então, é o espaço geográfico, é a natureza transformada pelo homem. O que é espaço geográfico? Vamos gravar na nossa cabecinha. É o espaço, é a natureza, né, transformada pelo ser humano, de acordo com as suas necessidades, tá? É um conjunto de transformações que o homem aplica na natureza para satisfazer as suas necessidades. Basicamente é isso, tá bom? Vamos então? Tem um outro esqueminha que eu trouxe aqui para vocês, ó. Inclusive, eu vou encaminhar um videozinho para vocês também, junto com esse vídeo da correção, para vocês entenderem um pouco sobre esses conceitos. A gente trabalha esses conceitos lá no 6º ano, então é só para vocês revisarem. Mas o espaço geográfico, que está aqui no centro, ele é composto pela paisagem, ele é composto pelo lugar, pela região e pelo território, tá? Então, o espaço geográfico, o espaço transformado pelo ser humano, de acordo com as suas necessidades, ele é formado pela paisagem, tudo aquilo que a gente percebe, pelo lugar onde nós construímos as nossas vivências, pela região, certo? Que são a regionalização, o processo de diferenciar as regiões, e o território, que é aquele onde existe um poder exercido pela supremacia de uma nação, de um povo, sobre um determinado espaço. Mas vamos deixar a conceituação para outra hora. Vamos para as atividades? Vamos nessa. Primeira questão. Olha só. A geografia humana... Vamos parar aqui. O que é geografia humana, professor? A geografia, enquanto ciência, ela é dividida em geografia física e geografia humana, certo? A geografia física estuda todos os fenômenos físicos, não é? Estuda as chuvas, as tempestades, as massas de ar, o relevo, a formação dos relevos, as rochas, vulcanismo, tectonismo, todos esses movimentos físicos. Enquanto que a geografia humana estuda o quê? Olha só, é a ciência que estuda o espaço geográfico, concebendo não tão somente como um meio, mas também como um agente, um produto das atividades humanas. Então, a geografia humana, ela estuda... Deixa eu pegar outra cor aqui, que essa aqui não destacou. A geografia humana, ela estuda, não vai destacar em nenhum, a relação do homem com o meio, tá? A geografia humana é uma parte da ciência geográfica que estuda as interações do homem com a natureza. Aí eu já dei a resposta para vocês, que é a letra B, é a relação entre o homem e o espaço, tá? Essa ciência, essa parte da ciência geográfica estuda essa relação entre o homem e o espaço. Tranquilo? Vamos que vamos. 2. Para a geografia, as redes elétricas, rodovias, os meios de comunicação, né, água, esgoto, são reconhecidos como... O que são esses elementos? Tá? Dentro da geografia, o que eles são? Eles são as redes que interligam, não é? E eles são, a letra A pergunta, infraestrutura do Estado? A rede de esgoto, de eletricidade, de água, isso é pertencente a todo município, não é algo do Estado, tá? Toda localidade, ela deve possuir, todo município deve possuir esse sistema. Letra B,
Elementos naturais da paisagem? É natural. A rede elétrica é natural porque a gente convive dia a dia, parece que é algo cotidiano, mas não é algo da natureza. Letra C. Elementos artificiais do espaço? Sim, são elementos artificiais, são elementos colocados ali, certo? São elementos inseridos, que não são pertencentes à natureza, mas que foram colocados e inseridos pelo homem de acordo com a sua necessidade, de acordo com as suas vaidades, vamos assim dizer. Vamos que vamos. 3. Vamos ler o texto aqui. No contexto da história, da configuração territorial, simplesmente o conjunto dos complexos naturais. Olha aqui, ó. No começo da história, né, da história do homem, vamos assim dizer, né, a configuração territorial é simplesmente o conjunto dos complexos naturais, tá? Vamos dizer assim, a natureza, ela era formada pelos conjuntos de tudo que tinha ali, tudo que era natural. À medida que a história vai fazendo-se, a configuração territorial é dada pelas obras dos homens. À medida que o homem ele vai evoluindo, certo? Ele vai transformando, ele vai inserindo nesse meio os seus elementos, como o quê? Como a estrada, plantações, casas, depósitos, portos, fábricas, cidades e etc. Verdadeiras próteses. O que é isso, professora? A prótese, pensa aí num dente que você quebrou, que o pai ou a mãe quebrou, a gente foi lá no dentista e o dentista falou, a gente vai ter que fazer uma prótese. O que é uma prótese? É um dente artificial. No caso, a prótese são elementos artificiais que são inseridos na natureza. Então, no início do texto, ele diz para a gente que a história humana, antigamente, né, configurava-se apenas pela natureza pura, limpa e simples. Mas à medida que o homem foi construindo a sua história, foi evoluindo, ele foi introduzindo elementos artificiais a essa natureza. Cria-se, então, vamos continuar aqui, cria-se uma configuração territorial que é cada vez mais resultado de uma produção histórica, tá? O espaço geográfico é uma produção histórica e tende a uma negação da natureza. A natureza acaba sendo subjugada às necessidades do homem, substituindo-a por uma natureza inteiramente humanizada, ou seja, ela é de acordo com as necessidades do homem. Por exemplo, eu tenho um jardim na minha casa, um jardim artificial, ele tem um monte de elementos naturais, porém eu o fiz, eu coloquei esses elementos ali, eles não eram pertencentes, então eu tenho um elemento natural na minha casa, porém esse elemento não é natural, ele é humanizado, porque ele foi introduzido ali. Então a natureza ela acaba sendo subjugada às vontades do homem, ok? De acordo com o que o homem foi construindo a sua história. Vamos ver o que ele pede para nós aqui. Sobre a produção e transformação do espaço, assinale a alternativa correta. Então, sobre a produção e transformação desse espaço geográfico, o que eu posso assinalar aqui? O espaço da sociedade é construído a partir de elementos da natureza em sua forma pura? Sociedades hoje têm natureza pura, linda, maravilhosa? Não, não é? B. Os diferentes lugares e regiões no mundo capitalista não se diferem muito uns dos outros, pois a produção do espaço é relativamente homogênea. Galera, guarda uma coisinha com vocês. Nada é igual em todos os lugares. Não existe homogeneidade na questão do capitalismo, na questão da evolução das coisas em todos os lugares. Então, os processos, eles acontecem de formas diferentes em cada lugar. Então, não podem ser configurados como homogêneos, tá? Então, as diferentes regiões do mundo capitalista não se diferem? Sim, se diferem. Justamente, o capitalismo é dinheiro. Então, tem mais quem tem mais dinheiro. Então, não tem como, dentro do sistema capitalista, a gente falar em homogeneidade. Ok? C. Podemos dizer que produção do espaço significa a construção pelo homem
de seu próprio ambiente. Olha que linda essa definição. E é essa a nossa alternativa. Olha que alegria do nosso coraçãozinho aí, ó, todo feliz. É a letra C, o nosso gabarito, tá? O espaço é uma construção do homem, né, pelo o seu próprio ambiente. O homem constrói o seu próprio ambiente através das suas próprias ações. Vamos que vamos. O que ocorre com o espaço geográfico quando este passa a adquirir valor econômico? O que acontece com o espaço geográfico a partir do momento que ele deixa de ser natural, deixa de ser algo público e começa a se tornar algo privado? O que é algo privado? Ele tem valor econômico, ele começa a ser comercializado. Olha só. Lugares onde foram feitos investimentos é o espaço natural. E o espaço natural se transformou em espaço geográfico, fazendo com que este, portanto, passasse a ter um valor econômico, podendo, por esse motivo, ser apropriado, explorado e comercializado. Então, o que acontece quando ele adquire valor econômico? Ele passa a ser apropriado, ele passa a ser explorado e comercializado. Ele deixa de ser público para ser privado, a ter um dono, tá bom? Vamos que vamos. Questão 5. Quais conflitos podem surgir em torno das disputas pelo espaço geográfico nos âmbitos públicos e privados? São vários conflitos que podem acontecer por questões de, vamos dizer assim, de terra, tá? Conflitos em torno da disputa pelo espaço geográfico, né? Pelo território, por um território. Então, quais são esses disputas que podem acontecer no âmbito público e também no âmbito privado? Vamos lá, tem várias questões aqui. Primeiramente, vamos começar aqui. Conflitos, por exemplo, entre garimpeiros e índios na Amazônia. A gente fala sobre conflitos públicos, não é? Sobre terras públicas. Então, o conflito constante que mostra muito ali nos noticiários entre os garimpeiros que querem se apropriar das terras dos índios, invadindo essas terras e tentando explorar ali todas as riquezas que ali existem. Outro tipo de conflito é o conflito no campo, entre os latifúndios e os pequenos trabalhadores rurais. Os conflitos no campo acontecem o quê? O que é o latifúndio? São grandes propriedades de terra, tá? É uma grande propriedade de terra. E essas grandes propriedades de terra, muitas vezes, elas não estão, a gente diz que exercendo a sua função social. Ou seja, elas não estão sendo exploradas, não estão exercendo a sua função. Então, os trabalhadores rurais, dos movimentos do Sem Terra, por exemplo, do MST, né, lutam e reivindicam para que essas terras sejam repartidas por aqueles que desejam trabalhar e que podem trabalhar nessas terras. Então, é um conflito de âmbito público e também privado, tá? Porque diz respeito ao que o governo tem que agir e diz respeito às terras privadas, muitas vezes, tá? Essa divisão territorial, tanto pode ser de terras públicas como de terras privadas, desde que elas não exerçam a sua função social. O rápido crescimento da população urbana também causa vários conflitos, principalmente pelo espaço, né? Pela questão de agora não vai. Pela questão de posse de um lugar ali para morar, tá bom? A fim de que as pessoas possam ter acesso a moradia, trabalho, livre circulação e lazer. Todo mundo quer morar num lugar que seja bom, não é? Que seja bem localizado, que esteja perto do comércio, perto do hospital, perto de escola. Isso gera conflitos dentro das cidades. Nós podemos observar, por exemplo, aqui, ó, o crescente número de loteamentos clandestinos, invasões que acontecem, né, por pessoas de baixa renda e que se instalam em mananciais, afetando a qualidade de água, ou se instalam em regiões, vamos dizer assim, que seriam regiões privilegiadas para o comércio, e eles se instalam ali, tá? Isso não gera vários conflitos dentro em âmbito público, vamos assim dizer, e também na questão particular, ok? Tranquilo? Esses são alguns dos tipos de conflitos que podem estar acontecendo, então.
pelo espaço geográfico. Sexta questão. Está acabando, está acabando. Sobre a localização dos elementos naturais no espaço geográfico, o que pode ser afirmado quanto aos assentamentos humanos e suas atividades econômicas? Sobre a localização dos elementos naturais no espaço geográfico. O que nós podemos afirmar em relação aos assentamentos humanos e as suas atividades econômicas? Como que está os elementos naturais em relação às necessidades do homem, vamos assim dizer? Que esses fatores estão diretamente relacionados e demonstram que as atividades humanas dependem diretamente da natureza e de sua biodiversidade. Então, nós podemos analisar que a natureza vamos dizer assim, ela é a matéria-prima para o homem realizar as suas vontades, certo? O espaço natural, dentro dos assentamentos humanos, ele é transformado, é manipulado pelo homem de acordo com as suas necessidades e acaba gerando, então, atividades econômicas nesse espaço. Tá? Então, eles são interligados, tá? Demonstram que há um direto relacionamento, tá? Entre as atividades humanas e a natureza. São interligadas. Tudo que o homem precisa, ele vai extrair da natureza. O lápis que você está escrevendo, os materiais eletrônicos que nós utilizamos na nossa casa, tudo depende de algo que é retirado dessa natureza. Beleza? Aqui eu trouxe um esqueminha para a gente compreender ou descompreender, né? Mas é para vocês compreenderem. Olha só, deixa eu me omitir aqui. Aqui nós temos o espaço natural, paisagens naturais. Né? Paisagem natural se configurava no espaço natural. Aí veio o homem modificando e transformou o que era antes natural num espaço geográfico. E esse espaço geográfico agora ele é constituído pelas paisagens humanizadas e as paisagens naturais, certo? Então, essas paisagens aqui agora é onde o homem, vamos dizer assim, explora para suprir as suas necessidades. E através do seu trabalho, né, das ações antrópicas, então o homem, ele, dá outra cor aqui, ele transformou essa paisagem que antes era natural no espaço geográfico, tá? Então o homem, através das suas necessidades, do seu trabalho, das suas ações, ele modificou o que antes era natural. Tranquilo? Então, aqui a gente trabalhou o conceito de espaço geográfico, para posteriormente a gente falar sobre regionalização, porque eu regionalizo, eu vou dividir um território, e esse território é constituído pelo espaço geográfico, tá bom? Então, galerinha, um beijo no coração, fica com Deus, se cuida, tá? Tchau, tchau.